Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui hoje para socializar com vocês algumas ideias, né, que vão fundamentar e vão ajudar vocês na elaboração do relatório de estágio de vocês, especificamente do estágio 4, tá? Que é um estágio de docência e que alguns da nossa turma estão realizando de maneira remota e outros de maneira presencial. Então, eu trago para vocês um modelo de relatório que já está lá no SIGA da nossa turma desde o início do semestre, mas que eu vou estar mandando, postando novamente, né? Para que vocês, então, a partir dessas explicações, tenham uma compreensão maior e já comecem, então, a completar, a realizar, né? Esse documento tão importante que é a síntese da prática de vocês. Inicialmente, o que nós podemos conversar, né? O que é um relatório de estágio? No relatório de um projeto, de um estágio, de qualquer elemento científico que a gente vai construir, nós vamos ter o relato, né? O relato científico. Não é um mero relato com uma fala nossa, é um relato fundamentado das práticas que vocês desenvolveram ao longo, então, desse semestre. É importante que vocês pensem que, assim como qualquer outro portador de texto científico, o relatório de estágio ele precisa ter uma mescla de realidade vivenciada e também de respaldo teórico que vocês foram construindo ao longo do tempo, tá? Ao longo de toda a graduação. Então, desde o início da graduação, vocês têm disciplinas pedagógicas e específicas que vão estar fundamentando essas práticas. E é importante que agora, então, vocês juntem, né, esses elementos teóricos práticos, constituindo, então, um documento que vai relatar a praxis docente de vocês. Assim como afirma a Pimenta, né, naquele livro sobre estágios curriculares que a gente tanto estuda nas nossas disciplinas da área das disciplinas pedagógicas, né, da área da formação pedagógica. Então, aqui está a capa para vocês. Esse documento é um documento que foi criado e organizado pela Prof. Cris, e que ela compartilhou comigo, né? Faz já uns 2 ou 3 semestres que nós usamos esse documento mestre. Então, vocês provavelmente já tenham tido contato com esse documento em estágio 2, tá? Mas a gente tenta seguir um padrão sempre entre as nossas disciplinas de estágio 2 e estágio 4, porque nós precisamos de uma unidade de ação dentro do campus, tá? Mas a propriedade do documento, quem, né, trouxe mais elementos para essa formação de relatório foi a Prof. Cris. E eu complemento, então, um pouco com a realidade do que é o estágio 4, tá? Bom, então, na introdução, como qualquer outro relatório que vocês já tenham feito, ou qualquer outro documento que vocês tenham feito sobre as práticas de vocês, sejam de PECs também, né, e dos próprios estágios, ou do residência pedagógica, que eu sei que alguns já estão também trabalhando com residência e também concomitante a isso fazendo estágio. Na introdução, uma apresentação geral do que é esse relatório, né? Começa apresentando o que é esse documento e depois traz, então, a apresentação da instituição em que vocês trabalharam, do nível da turma aonde essa prática de estágio foi realizada. Vocês também devem trazer aqui na introdução os objetivos de vocês de forma clara, buscando fundamentar as escolhas através de citações. Como eu disse para vocês, o relatório não é só o relato, é um relato científico, é um relato fundamentado, tá? Depois, expor o que o relatório vai seguir, quais são as partes que vão compor, né, esse relatório de estágio. Depois, no item 1, planejamento das aulas, descrever como foi o percurso inicial das atividades de estágio 4, o contato com a regente, como foram coletados os conteúdos. Então, fazer o relato de toda aquela inserção que vocês tiveram na escola e aquelas tratativas iniciais. Depois, explanar sobre a elaboração dos planejamentos, destacando as orientações dos professores, as expectativas, os anseios, as modificações, né, as questões colocadas em relação ao planejamento que vocês tiveram que adaptar na pandemia, as sugestões que os orientadores deram, a reviravolta nos planos,
né? Então, fazer uma reflexão bem profunda sobre como é planejar, né? E quais elementos fundamentam a questão do planejamento. Eu vou mandar mais umas bibliografias para vocês. Eu sei que vocês já têm várias bibliografias que vocês foram estudando ao longo do curso. Mas eu vou mandar mais alguns livros e alguns materiais, né, alguns artigos pontuais sobre planejamento escolar, algumas referências que vão poder ajudar vocês, né, nessa reflexão inicial aqui. Usar citações de planejamento, sobre o ensino remoto, sobre o ensino presencial para quem está no presencial, refletir se os planejamentos foram cumpridos conforme o planejado, se houveram imprevistos, quais foram, como que vocês buscaram o replanejamento, tá? Então, pensar em toda essa questão que é tão fundamental para a docência. Em seguida, então, nós vamos começar a aprofundar na questão das metodologias e conteúdos. E lembrem de todo aquele nosso feedback que foi feito, né, em relação às metodologias. Destacar quais metodologias foram utilizadas de forma geral para a prática. Quantas aulas foram ministradas de forma síncrona, assíncrona, qual o total de horas trabalhadas. Aqui vocês também podem inserir um quadro que vai trazer uma síntese dos conteúdos que vocês desenvolveram ao longo de todas as aulas, o número de aulas que vocês trabalharam por conteúdos e quais metodologias vocês utilizaram especificamente para cada conteúdo. Depois, vocês iniciam, então, no item 2.2, a descrição básica, né, não completa, porque o planejamento completo de cada aula vai ser anexado nos apêndices, tá? Aqui vocês vão trazer, então, uma síntese dos conteúdos que foram desenvolvidos por aula, das metodologias utilizadas, se foi um momento síncrono, assíncrono, né? E podem até destacar algum momento mobilizador de cada encontro, tá? Destacar também as estratégias utilizadas para facilitar a compreensão de cada conteúdo e uma análise sobre a efetivação dos objetivos propostos para cada conteúdo. Se vocês acham que os alunos atingiram a aprendizagem ou não, se essa aula precisou de uma recuperação de conhecimentos, uma recuperação de estudos na aula posterior, se vocês perceberam a desatenção ou desinteresse dos alunos. Então, sempre ao apresentar cada um dos planejamentos, vocês devem listar os conteúdos, as metodologias, determinar se foi síncrono, assíncrono ou se tiveram os dois momentos, destacar as estratégias e também fazer uma reflexão sobre como foi cada uma das aulas. Assim, vocês vão estar descrevendo todos os planejamentos que vocês fizeram e executaram, tá? Item 3, relação professor-aluno. Descrever as estratégias utilizadas no tratamento ao aluno, desde a elaboração do conteúdo, seja presencial ou virtual, como foi a entrega, como foi a aula, como vocês perceberam essa relação professor-aluno, se ela foi tranquila, se houveram conflitos, se houve uma relação efetiva. Vocês podem aqui também refletir sobre como foi a afetividade, o respeito, como poderia ter sido diferente se vocês tivessem aplicado outra forma de abordagem com esses alunos, quais recursos vocês utilizaram para manter essa relação professor-aluno, se foi Meet, se foi SIGA, se foi grupo de WhatsApp, né? Se teve atendimento individualizado, se foram só uma proposta coletiva, se foi presencial, como foi, quais as outras formas que você usou para resgatar ou para efetivar essa aprendizagem, essa afetividade com o aluno. Depois, a avaliação. Descrever a proposta de avaliação estabelecida para o período de estágio, citando o referencial. Mais uma vez, voltamos àquele feedback, aquela segunda oficina que nós fizemos sobre avaliação. Quais foram as avaliações que vocês proporcionaram? Quais foram as propostas de avaliação, né? Dentro lá do viés teórico que nós estudamos, dos tipos de avaliação que foram propostas, em quais aulas vocês proporam, né? Essas propostas de avaliação diferenciadas, quais foram os feedbacks que vocês fizeram em relação a esses processos de avaliação? Se houve um instrumento para identificar, né? Então, tudo isso precisa ser refletido. As considerações finais. Descrever as aprendizagens construídas e os desafios enfrentados por vocês durante todo esse estágio.
usar citações para fundamentar, né? O que é ser professor na efetividade, as dificuldades da docência, os privilégios que a docência nos traz, né? Os aspectos positivos e negativos de toda essa prática. Então, aqui nessas considerações finais, é um momento bem reflexivo de vocês em relação a todo esse semestre que vocês vivenciaram em estágio curricular supervisionado 4. Não se limitem só às aulas que vocês deram. Juntem nesse combo todos os momentos que englobaram a docência, desde a escolha da turma, desde das tratativas com o regente, desde da determinação dos conteúdos, da busca por metodologias diferenciadas, dos anseios por avaliar de forma complexa, né, e total e integral, como nos manda a própria Lei de Diretrizes e Bases, da efetivação das aulas, da falta de participação dos alunos, da limitação para os que estiveram no momento remoto, dos privilégios de quem esteve no momento presencial e o medo, talvez, né, da contaminação ainda nesses dias de pandemia. Então, tentem fazer todas essas reflexões aqui nas considerações finais. E depois, tragam todas as referências, né? Lembrando que dentro das normas da ABNT, como a gente também já ressignificou com vocês em vários momentos, já mandou, né? O professor Luiz Fernando mandou várias referências para vocês buscarem como se efetiva realmente a questão das normas da ABNT e dos momentos, então, né, das escritas científicas. Então, tudo isso compõe o relatório de estágio. Esse vídeo foi só uma introdução a esse trabalho. Na semana que vem, na aula do dia, deixa eu olhar no calendário, 26, nós vamos nos encontrar às 19h30 e nós vamos estar conversando mais uma vez. Se vocês já tiverem alguma escrita inicial sobre o relatório, já podem ir fazendo, registrando, e daí na aula do dia 26 nós vamos estar marcando uns horários específicos para mim fazer a leitura e a devolutiva de vocês sobre cada um dos relatórios de vocês, tá bom? Então, boas reflexões, boas escritas, e também aos que continuam na docência, que acho que todos continuam dando aula, né? Boas aulas para todos, tá bom? Um abraço.